Estou aqui no Seminário Teológico de Princeton, instituição fundada em 1812. Até então, o curso de teologia ele ocorria no chamado College of New Jersey, mais tarde se tornou a Universidade de Princeton, mas no início do século XIX eles perceberam a necessidade de ter uma instituição voltada tão somente para o curso de teologia. Então, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos resolve fundar o seu primeiro seminário, a sua primeira instituição focada especificamente na formação dos líderes religiosos. Daí então nasce em 1812 o Seminário Teológico de Princeton. Vou mostrar para vocês um pouco do campus e um pouco dessa história. Este aqui então foi o primeiro prédio construído, inaugurado em 1815. Até então os estudantes tinham aulas na casa de um dos professores. Aliás, em 1812, ano da inauguração do seminário, havia apenas um professor, Archibald Alexander, e durante um ano inteiro ele foi o único professor do seminário. Haviam menos de 12 estudantes. Eu vou mostrar um pouco para vocês esse prédio do século XIX. Então, vocês podem ver essa bela construção, né? Esse belo prédio, como eu disse, inaugurado em 1815. Ele servia tanto de moradia quanto salas de aula e salas de professores, também uma capela. E aqui a placa Alexander Hall, fundado em 26 de setembro de 1815, e o nome é em homenagem então ao reverendo Archibald Alexander, o primeiro professor do seminário. Ele foi professor e presidente de 1812 até 1851. Por esse seminário passaram famosos professores e teólogos do século XIX. Eu destacaria aqui o Charles Hodge e o Benjamin Warfield, né? Famosos professores de teologia sistemática, bastante conservadores, né? Que faziam parte no século XIX do que ficou conhecido como a velha escola da teologia. Aqui, antigamente era chamada, até bem pouco tempo atrás, de Miller Chapel, né? A Capela Miller. Mas houve nos últimos anos, sob a presidência do professor Craig Barnes, uma discussão acerca do passado escravagista de muitos professores e presidentes do seminário de Princeton. Boa parte desses prédios antigos que vocês estão vendo, do século XIX, foram construídos com mão de obra escrava. E essa ação do presidente Barnes foi muito importante e ela resultou em diversas ações que criaram uma cultura de inclusão mais intensa no dia a dia do seminário. Essa capela consta que ela tinha sido construída num outro local, afastado daqui. Ela foi toda desmontada e reconstruída aqui. E o motivo da mudança do nome, de não se chamar mais Miller Chapel, é porque esse professor foi dono de escravos e, como resultado dessas discussões, houve a mudança desse nome. Consta também que foi nessa capela que o pastor Ashbel Green Simonton, aqueles que são presbiterianos no Brasil conhecem bem esse nome, que foi o missionário que fundou a Igreja Presbiteriana no Brasil, e consta que foi dentro dessa capela que ele sentiu o chamado de Deus para esse trabalho missionário no Brasil. Como vocês podem ver, é uma capela simples, singela, mas bonita. E aqui, durante o ano letivo, ocorrem cultos com os estudantes, professores. Normalmente, às quintas-feiras, é o presidente do seminário que faz a pregação. Esse é um outro prédio histórico do seminário, o Stuart Hall, prédio que dentro tem salas e alguns auditórios onde ocorrem eventos, também construído no século XIX, inaugurado em 1875, 1876. Ele foi financiado por Robert e Alexander Stuart, membros da Igreja Presbiteriana em Nova York.
e daí então recebe o seu nome. Essa placa que fica numa das entradas do seminário informa então que essa é a escola de teologia mais antiga, fundada pela Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana. Começou no dia 12 de agosto de 1812 com apenas 3 estudantes, e até que o prédio do seminário ficasse pronto, informa aí que os estudantes tinham aulas nas casas dos professores e em algumas salas emprestadas pelo College of New Jersey. Esse é o Brown Hall, dedicado então à moradia para estudantes solteiros. Então, esse prédio também do século XIX, fundado em 1864, com recursos doados por um casal de uma cidade dos Estados Unidos, algo que é muito comum aqui, né? Milionários que doam recursos para a fundação de faculdades, hospitais, escolas, bibliotecas, e leva então o nome Brown, né, o sobrenome desse casal. Como eu disse, um prédio com apartamentos para estudantes solteiros, e aquele prédio ali já é do século XX. O nome é uma homenagem a John Mackay, um dos mais importantes presidentes do seminário, presidente de 1936 a 1959. Ali tem o refeitório e tem também salões para eventos, para reuniões, espaços diversos. Um pouquinho do refeitório para vocês. O seminário se apresenta como uma instituição denominacional pertencente à Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo interdenominacional e ecumênica. E essa qualidade, ela se reflete tanto no corpo docente, eles têm professores das mais variadas tradições cristãs, como também no seu corpo discente, tem alunos de várias denominações, inclusive muitos pentecostais estudam aqui. Contudo, naturalmente, a base teológica do seminário continua sendo a teologia reformada, a teologia presbiteriana calvinista. Inclusive, eles têm, provavelmente, o mais importante centro de estudo do pensamento teológico de Karl Barth, que funciona dentro da Biblioteca Wright, que eu mostrarei para vocês. A Faculdade Unida de Vitória é a única instituição no Brasil e até da América do Sul a manter um convênio formal com o Seminário de Princeton. Isso desde 2016, já realizamos várias coisas em conjunto, como congressos, outros tipos de eventos, lançamentos de livros, já recebemos grupos de estudantes na Faculdade Unida, professores nossos têm vindo para cá para a realização de pós-doutorado, eu já sou o 4º professor que vem para cá realizar esse pós-doutorado, e outras ações que estão previstas para contemplarem também os nossos estudantes da nossa graduação em teologia e do nosso mestrado e doutorado em ciências das religiões. Essa aqui então é a famosa Biblioteca Wright. É considerada a maior biblioteca de teologia do mundo, talvez atrás apenas da Biblioteca do Vaticano. Biblioteca que tem 1.300.000 volumes no seu acervo. Vou mostrar ela um pouco por dentro para vocês.